Na semana passada, nós recebemos um recado do Denilson de Franca, interior do estado de São Paulo, e aí ele diz o seguinte: bom dia, respeito a opinião do colega, mas as obras do Chico sempre passaram pela análise da Federação Espírita Brasileira. Se existe um médium que sempre se preocupou com as suas publicações, este médium chama-se Chico Xavier. Já percebi pelo pouco que ouço a RBN que sempre que este convidado está aí, ele põe as obras de Chico Xavier em dúvida. Devemos tomar muito cuidado nas opiniões que emitimos, pois existem milhares de pessoas que neste momento estão ouvindo a rádio e que pode levar a questionar a doutrina espírita se realmente ela é verdadeira. Muito obrigado, tenha um bom dia, Denilson de Franca, interior do estado de São Paulo. Na semana passada a gente comentou aqui de médiums, dessa relação da psicografia. E, Edson, a gente realmente não pode questionar os médiums e nem suas obras? Segundo o Denilson, não. Mas, segundo a minha opinião, sim. Você vê, são opiniões divergentes, né? São opiniões diferentes. Qualquer um que estude a doutrina espírita, Cláudio, sabe que os espíritos que estão à nossa volta não são nem melhores nem piores do que nós, e nem mais inteligentes e mais sabedores das coisas do que nós. Pelo menos é o que está lá no Livro dos Espíritos. Ele coloca aí, o Edenilson coloca que o Chico sempre passou pela FEB, e esse é o problema. O Chico é uma pessoa respeitável, ele é um médium. Não quer dizer que ele, como médium, fosse um estudioso da doutrina. Ele mesmo dizia isso, que ele conhecia pouco. Ele tinha características e conhecimentos e entendimentos católicos. Então, muitas das coisas que ele recebeu foram de influências católicas, que se inseriu no meio espírita. A Federação Espírita Brasileira se coloca como casa máter. Ela tenta se colocar como sendo a casa, vamos assim dizer, que organiza o movimento espírita. E isso não é uma realidade. Uhum. A FEB atende um determinado segmento. Então, tem espíritas que seguem a FEB. Mas não todo mundo. Mas nem todo mundo. Tá certo? O movimento espírita é um movimento livre. E, infelizmente, o Chico, muitas das obras dele, até 1969, se eu não me engano, ele passava todas as obras dele pela FEB. Depois ele também rompeu com a FEB, tá? Eu até convido aí o Denilson que procure entender por que o Chico rompeu com a FEB. É certo? Uma história de bastidor. Existem situações. Então, a FEB em si, por ter essa ideia de se sentir como a casa máter, aqueles que têm eles detêm ali o poder sobre a orientação espírita no Brasil, sobre o Evangelho, isso ir designado pelo Ismael, né, que é o anjo, você começa a entender que existe uma mistificação ali, desde o início do nascimento da FEB. Sem contar o fato que eles defendem Rustem. Então, é isso que eu queria falar. A FEB, o Chico passava todos os livros dele para a FEB, inclusive os originais ficaram com a FEB, a gente não tem acesso aos originais, a gente não sabe se houve ou não adulterações. Então, quando a FEB coloca lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na página 124, uma defesa de Rustem, começa a haver um questionamento dos espíritas que pensam. Espera aí, o Chico realmente escreveu isso aqui? Você não sabe, porque você não tem acesso, tá certo? Quando ela, no livro Voltei, do irmão Jacó, apresenta ali Bezerra de Menezes como sendo um benemérito, que era um ex-presidente da FEB. Na sequência, vem ali Guilhom Ribeiro, que era outro presidente da FEB. Depois, o Saião, que era outro presidente da FEB. O Leopoldo Cine, que era outro presidente da FEB. Né? Todos rustanguistas. Tudo rustanguista e tudo presidente da FEB, tudo num nível. E mais, eles vão se encontrar depois com uma entidade luminar, que é uma estrela que vem para se apresentar, e aí a Bittencourt Sampaio, que foi o primeiro presidente da FEB. Peraí, alguma coisa tem, né? Então tem que se questionar, você não pode aceitar as coisas sem questionar, entende? Nós já falamos num programa anterior aqui que as editoras têm uma grande responsabilidade pelo que transmitem. Ora, uma coisa é o médium receber, Cláudio, uma informação que vem do espírito. A outra é daquele que vai publicar. O que vai publicar, pelo menos, tem que fazer uma análise, tem que fazer uma separação das coisas. E, inclusive, comparar as obras com o Kardec.
Kardec recebia as obras de diferentes espíritos. É o controle universal dos ensinos dos espíritos, tá certo? Eram espíritos diferentes falando através de métodos diferentes. Quando você tem hoje, infelizmente, uma obra onde um espírito coloca uma situação que contradiz Kardec, eu prefiro ficar com Kardec, por enquanto. E não desmerecendo o espírito e nem desmerecendo o médium. É só uma questão de usar o bom senso. Tá certo? Então, o convite que eu faço aí para o ouvinte é que ele estude um pouco mais e que ele entenda também um detalhe. Aqui, em nenhum momento, a gente desrespeita ninguém. A gente só expõe a opinião nossa. E isso é que é o bom da doutrina espírita. Porque o dia que a doutrina tiver liberdade uma diretriz de única, o dia que a doutrina tiver uma diretriz única, aí ela não vai servir para mim mais. Tá certo? O questionar faz parte do aprendizado.